Vocês conhecem Cíntia Chagas? Gente, por favor, uma questão de elegância. Se não conhecem, estão perdendo. Um dos movimentos mais interessantes ocorrendo nas redes sociais do Brasil, olha, nesse momento. Só no Instagram ela tem quase 8 milhões de seguidores. Ensina português, oratória, etiqueta. Fala impostado, pronuncia cada sílaba de cada palavra. A imagem da mulher conservadora. Cíntia se casou no ano passado com Lucas Bové, do PL de São Paulo, deputado estadual ultra-bolsonarista, daqueles caricaturais mesmo, do tipo que faz arminha em público. Parecia daqueles casamentos perfeitos de rede social. A mega influenciadora conservadora e o deputado bolsonarista. Só que casada, ela descobriu uma vida de inferno. O sujeito era controlador, ciúme doentio, violento, violência física e psicológica. Em um dado momento, chegou a atirar uma faca contra ela. Cíntia denunciou, registrou boletim de ocorrência, conseguiu na justiça medidas protetivas. Fizeram um divórcio e Bové tratou de garantir sigilo judicial sobre o processo. Só que os detalhes todos vazaram. Na LESP, na Assembleia Legislativa de São Paulo, chegou a ser aberto um processo de cassação de Lucas Bové. Foi arquivado na comissão por 6 votos a 1, sequer foi avaliado. E olha, longe de mim passar a mão em Arthur Duval, mamãe falei, mas olha o nível de hipocrisia aqui. Arthur foi cassado porque ficou babando por jovens ucranianas refugiadas de guerra em mensagens de áudio com amigos. As mensagens de zap vazaram, ficou muito feia a coisa, ele foi cassado por quebra de decoro parlamentar na LESP. Pelo que falou. O outro bate na mulher, quase mata a própria mulher, e o processo é arquivado. Tipo, uma loucura, né? A mais completa degradação da Assembleia de São Paulo parece, às vezes, querer concorrer com a do Rio em decadência moral. Mas o fato é o seguinte, Cíntia seguiu lá sua vida de influenciadora das mulheres conservadoras, recatadas e que querem causar, assim, boa impressão nesse nosso país. Isso quer dizer recitando as coisas que influenciadoras conservadoras falam nas redes. A hierarquia do homem no casamento, o horror do feminismo e tudo mais. Minha queridíssima amiga Marilis Pereira Jorge chamou sua atenção umas 3 semanas atrás na sua coluna na Folha de São Paulo. Olha aqui, Cíntia, esse era mais ou menos o raciocínio que a Marilis estava seguindo. Você foi protegida por leis. Leis que existem para proteger mulheres numa situação exatamente como a sua. Leis que existem porque esse tipo de violência contra mulheres ocorre no Brasil em todas as classes sociais. É daquelas coisas que não faz rigorosamente nenhuma diferença se você é rico ou se é pobre. Leis que existem por causa da luta feminista. Essas leis existem para proteger mulheres, não importa se sejam feministas ou não. Quaisquer mulheres, inclusive aquelas que falam que o feminismo não devia existir. Mulheres como Cíntia. Mas leis que não fosse o feminismo não existiriam. Aí aconteceu. Deu 2 dias e a Cíntia gravou um vídeo no Instagram. Marilis, você tem toda a razão. Ontem à noite, com moderação da Júlia Duailib, Cíntia foi à Globo News participar de algo meio debate, meio conversa, com a futura candidata ao Senado pelo Rio Grande do Sul, Manuela Dávila. Foi uma conversa incrível. Sabe por quê? Porque as duas ali, elas conversaram de verdade. Estavam preocupadas em apresentar seus pontos de vista, tanto quanto estavam em ouvir uma outra. Cíntia, Marilis, Manuela, uma conservadora, uma liberal, uma socialista. 3 visões, 3 concepções de mundo muito diferentes uma da outra, mas absolutamente capazes de sentar, ouvir e conversar. Reagir honestamente a partir do seu ponto de vista ao que a outra diz. Olha, a Cíntia está sob ataque. Tem gente da esquerda identitária atacando porque a sua conversão ao feminismo é fake, porque não sai da personagem. Tem gente da extrema-direita atacando porque, afinal, agora ela elogia o feminismo, onde é que já se viu. Ela é uma influencer. Isso é uma profissão hoje, uma profissão de verdade e extremamente dependente do algoritmo. Isso quer dizer o seguinte, não surpreenda. Fale para o seu público exatamente o que ele deseja, o que ele espera ouvir. Não seja original e mais. Trate o outro lado, não importa quem seja o outro lado, não pelo que ele é, mas por aquilo que você imagina ser a pior coisa do mundo. Se você é de esquerda, o outro lado tem de ser nazista, do liberal ao Bolsonaro, todo mundo é nazista. Se você é de direita, o outro lado é contra a família, do tucano mais plástico ao Jones Manuel, todos contra a família. Então, a partir do momento em que ela é uma influencer,
ela tinha um problema. Como faz isso? Como, depois de anos fazendo caricatura de feministas, chega e fala algo que seu público não espera ouvir? Como se colocar num lugar em que as influenciadoras de esquerda do outro lado tampouco querem te ver lá? As redes são um lugar para expressar o ódio ao outro, não para reflexão. As consequências desse tipo de virada, elas não são apenas cancelamentos, ataques virtuais. É publi, é palestra. O ganha-pão depende da consistência na mensagem. As redes não são feitas para quem repensa, quem muda de opinião. As redes não são feitas para reflexão, para sutilezas, para democracia. Noves, fora meu profundo orgulho dessa minha amiga que provocou essa conversa, a Marilis, acho que todos nós devemos um agradecimento às três, a Marilis, a Manuela, mas principalmente a Cíntia, que fez o movimento mais difícil. Precisamos voltar a conversar sim, principalmente nós que discordamos uns dos outros. Precisamos de mais gente tendo a coragem da Cíntia. Não é deixar de ser conservadora, ela não deixou. É se permitir ir para um lugar em que o outro ou a outra não é vista mais como inimiga, mas alguém com quem conversar. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E por falar em polarização e radicalização, você já parou para pensar no papel dos algoritmos nisso tudo? No primeiro episódio de Ponto de Partida série para o streaming, o assunto é justamente esse. Em a sociedade que o algoritmo criou, você vai entender como que esses algoritmos transformam nossos círculos de amizade, nosso humor, nossas vidas e quais são as consequências dessa mudança. É um filme de 40 e poucos minutos em que a maneira como o algoritmo nos manipula é minuciosamente explicada. Você pode assistir essa e outras produções exclusivas no streaming do Meio por apenas R$ 2,99 no primeiro mês de assinatura. É isso mesmo, R$ 2,99. O link está na descrição, não fica de fora. A oferta só vale até domingo, tá? Esse preço é só até domingo, aproveita. E este é o Ponto de Partida. Gente, o problema crucial é o seguinte: democracias são máquinas de produzir consenso. Redes sociais são máquinas de produzir dissenso. É só isso. É tudo isso. Democracia é um bicho difícil porque foi feito para resolver um problema difícil. A gente não quer um tirano e a gente discorda num monte de coisa. Com tirano, com ditador, a discordância não é um problema. O sujeito lá em cima manda, a gente obedece e pronto. Não gosta? Paciência. Em ditadura, o dissenso se resolve porque alguém se impõe. Mas como a gente resolve sem ditador? Nós criamos instrumentos para isso. O parlamento, a justiça, os espaços de debate público. Só que veja, nada disso nos é natural. O lugar do conforto é o lugar de não ceder. Discordo, não quero, não sou obrigado. Precisa de maturidade, precisa de desprendimento, precisa de coragem para sentar e conversar com quem se discorda, principalmente se discorda muito. Mas é uma forma de sapiência também, porque conversando com quem discorda, aprendemos a argumentar melhor, consolidamos de forma mais profunda nossas ideias e temos uma vida intelectualmente mais rica, sabe, mais interessante. Tem um barato entender o outro. É só você se entregar dessa viagem. Quando a gente trocou boa parte da nossa comunicação por uma mediada por algoritmos, tiramos até de parlamentares o incentivo para chegar a acordos. Isso é perigoso, gente boa. Nosso reflexo se tornou calar, dizer tal coisa tem de ser ilegal, não pode ser dita. A gente ficou de uma sensibilidade que é um troço inacreditável. Qualquer coisa que apenas vagamente nos incomode não pode ser dita jamais. A direita e a esquerda. Todo mundo acha que o outro lado é censor, afinal nós somos razoáveis. Eles aqui não, nunca eles. O identitarismo joga nessa linha, o feminismo tradicional não, o movimento negro de direitos civis também não, o LGBTQIA+. O problema de termos direitos iguais, oportunidades iguais, ele segue ali fincado no centro de todas as democracias como problema essencial por se resolver. Então precisamos conversar mais, precisamos de mais acordos. É preciso chegar a um consenso sobre como será possível convivermos. É disso que se trata. É isso que democracia é. Marilis é incrível. Manuela é incrível. As duas são mulheres que sofreram imensamente nessa máquina de moer carne que é a produção de ódio como produto nas redes sociais.
E Cíntia Chagas é incrível. No momento de fragilidade, foi convidada a conversar. Topou o convite. Nesse mundo aqui, conversar de peito aberto é o ato máximo de coragem. E sabe de uma coisa? É só conversa que salva a democracia. Democracias não são máquinas de calar. Democracias hesitam ao máximo, até o limite à vontade de calar o que incomoda. Democracias são conversas. Essa semana está rolando uma oferta imperdível aqui no Meio. Por apenas R$ 2,99, isso mesmo, R$ 2,99 no primeiro mês, você experimenta tudo o que o Meio Premium oferece. É a oportunidade perfeita para conhecer nosso streaming, que tem um catálogo diferenciado. São produções originais como Ponto de Partida Série, com episódios sobre o conflito Israel-Palestina e a sociedade que o algoritmo criou. Tem também filmes como Democracia, Uma História Sem Fim, programas de entrevista com grandes nomes conversando de política a espiritualidade e uma grade sempre atualizada. E não para aí. Quem assina recebe 2 newsletters especiais com diferentes perspectivas sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo. Ganha desconto nos cursos e participa de uma comunidade que pensa, dialoga e troca sobre os mais diversos assuntos. Tudo isso por R$ 2,99. É menos que um café. A promoção é só essa semana. Aproveita agora.